Então, bom dia a todos. Na nossa oficina de empreendedorismo do Emptec aqui, vamos trabalhar hoje questões sobre economia, tecnologia e conhecimento. Não sei se vocês já ouviram falar no autor Alvin Toffler, as ondas dele, né? Então ele mostra que a primeira onda foi quando o ser humano largou de ser caçador e coletor e resolveu se fixar para fazer a produção agrícola. Então os ficaram próximos aos rios ali, né, Tigres e Eufrates e o Nilo, onde floresceram as principais grandes cidades. Por quê? Tendo comida, as populações começaram a se fixar. E aí, é claro, tinha um problema de ataques para roubar as comidas de outros grupos, até de animais, etc. e tal. E aí começaram a especializar o pessoal, né? Os pastores que tinham que levar as ovelhas lá para determinados lugares, mas a família ficava ali esperando, o cara passava 3, 4 meses lá na montanha cuidando das ovelhas. Tinha também os guerreiros, que passavam a fazer a defesa. E depois entrou, claro, obviamente, toda aquela questão expansionista que deu guerra entre todos os povos o tempo todo. Né? Se tu for pegar a própria Bíblia, pegar uma coisa chamada Números lá dentro, só fala dos registros bélicos dos israelitas, judeus, né? E essa questão da agrícola, ela ficou ali em torno de 4.000 e pouco, até antes, mas 4.000 e pouco, que a gente diz 4.500, porque começaram a ter os registros escritos, né? Mas antes disso, então, 7, 8 mil anos antes de Cristo, e foi até os anos 1700, quando daí começou a Revolução Industrial, né, que já estavam tendo produções, mas eram tudo manuais, e com a máquina a vapor, então disse, não, esse aqui é o marco, a colocação da máquina a vapor gerou, né, a transformação. Tanto é que, só para vocês terem uma noção, no Centro de Inovação, onde eu estive lá com o pessoal da FAPESC, e algumas reuniões lá, tem uma máquina a vapor do início dos anos 1900, a máquina foi produzida em 1904, foi comprada e trazida para cá para tocar uma serraria. Né? Então ela era puxada por cavalos, ia até no lugar onde eles iam cortar, a serraria era adaptada, e com a própria rejeito do corte das madeiras, eles abasteciam e faziam ela trabalhar. E, obviamente, a terceira onda, e aí eles colocam que ela começa com o advento da microinformática. Então, né, os dois célebres que mudaram essa questão foi o Steve Jobs e o Bill Gates, né? Claro, com seus sócios, que a gente já conversou anteriormente. Por quê? Porque eles levaram a informação para dentro da casa das pessoas. Até então, mas tinha computador? Tinha, mas o computador para você usar, você tinha que ir lá numa universidade ou lá numa base militar para usar aquele computador. Era muito restrito. Era caríssimo, eram milhões de dólares para ter computador daquele. Tanto o computador daquele, por exemplo, a Ceprosul, ela comprou por 500 mil dólares um IBM/3 que já tinha 20 anos de uso na época. Depois trocou por um ABC Bull que custou de novo quase $1 milhão, porque não era só o computador, né? Que tinha várias peças, terminais e tudo mais. E depois agora tem um servidorzinho bem menor, né? O que trocou lá em 1993 foi para um que parecia uma geladeirazinha. Estilo aqueles que, alguns aqui, acho que o Felipe chegou a fazer a visita ao CIASC, né? Aquelas torrezinhas de CPU lá do CIASC, igualzinho aquele lá. E aí entrou a onda do conhecimento. Tá? Então, o que mudou?
Da área agrícola para a área industrial, era uma força baseada nos músculos. Ter a força física era mais importante do que usar o cérebro. Já na terceira onda, que entrou a onda da informação, são ondas que estão vinculadas ao conhecimento, ao cérebro, né? Então nós estamos na quarta onda e já se fala numa quinta onda, que aí entra essa questão de virtualização e tudo mais, né? Então é comum vocês tiveram uma palestra inicial ali da indústria 4.0, lembra? Mas a gente já está falando na sociedade 5.0. Por que, professor? Não, porque a agricultura, só que a sociedade anterior à agricultura era de caçadores e coletores. O pessoal se agrupou. Então, aqui são as ondas, vamos dizer assim, econômicas da sociedade. A sociedade sempre está à frente porque ela começou com as ondas de caçadores e coletores. Dois filmes que representam bem isso é o 10.000 a.C., 10.000 AC, vocês devem ter visto, né? Quando o pessoal capturava lá para construir os monumentos, etc e tal. E um que foi lançado esse ano chamado Alpha, que mostra bem o período onde houve a domesticação dos lobos, né? Mas o foco deles era fazer as caçadas. Eles tinham todos os rituais para caçada, eles criavam monumentos de pedra com várias inscrições para mostrar que o cara estava indo no caminho certo, tanto para ir para a caçada quanto para voltar. Então tem umas coisinhas bem legais ali, né? Também nos dois, muito uso de computação gráfica, não é? Para criar aqueles mamutes e os cenários, né? Então tu vê bem direitinho ali que algumas coisas foram criadas todas por computador, inclusive a interação com os lobos, né? Isso, ó. Então aquela ali são as ondas adaptadas do Alvin Toffler, do Lunt, do Cordes e do Savage. E lembra do Schumpeter que eu falei lá em 1900 e pouquinho? Ele já organizou da seguinte maneira. Schumpeter disse, olha, começou com a energia hidráulica, têxteis e ferro, em 1875, lembra que eu falei? Então, como assim? Inclusive lá no Centro de Inovação tem, se quem quiser fazer a visitação, eles têm feito vários domingos lá dentro do Centro de Inovação, que também é apoiado pela FAPESC. Nós temos lá uma serraria movida a água. Eles captam a água do rio e fazem. É o modelo mais tradicional, que você aproveitava um declive, desviava o rio e fazia ele gerar energia hidráulica girando uma roda. A original que era lá era o contrário, a roda era dentro do rio. Então ela trabalhava dia e noite. Então, se vocês pegarem fotos mais antigas aqui da região, era lá no encontro dos rios, do lado de cá onde a Ergen, em Duma ali, tinha outra, e tinha mais uma onde é a unidade aqui. Que eram 3 as grandes serrarias aqui, movidas a água aqui no centro de Rio do Sul. E por que eles faziam isso? Porque as toras, elas vinham boiando pelo rio. Os caras cortavam lá em cima, pelo taiorro do campo e tal, amarravam elas, colocavam na beira do rio. Quando dava uma chuva, o pessoal subia em cima e ia como uma balsa trazendo a madeira até chegar ali na serraria. Depois, claro, subiu para lá as coisas. E o têxtil? Lembra da história da computação? O Jacquard, que fez os cartões perfurados, né? Eram todas máquinas que não eram movidas a vapor, elas eram movidas por outros mecanismos para que a coisa funcionasse. E, obviamente, o domínio do ferro. Não só para fazer espadas e escudos, como você vê em vários filmes aí que o pessoal fazia têmpera ali, mas o uso em maquinários, equipamentos, etc. e tal. Veio a máquina a vapor, que gerou as ferrovias, e aí o uso do aço.
Daí é de 1845 para frente, né? E aí vocês viram na história do nosso amigo Barão de Mauá, que foi passada aí na nossa oficina anterior, ela estava focada em quê? Ela estava focada em o uso das ferrovias e das hidrovias com os barcos a vapor, né? Chegaram aqui no Brasil de 1850 em diante, né? 54, se eu não me engano, e até ter ferrovia e etc e tal, né? Os barcos eram mais fáceis porque tu não precisava construir nada, né? Tu construía o barco, tanto o mar quanto os rios já estavam ali prontos para serem navegados. Inclusive, não sei se vocês já chegaram aí na famosa prainha de Blumenau. É uma curva do rio ali assim, um pouquinho para abaixo de onde está a prefeitura. Você encontra lá, tem o Vapor Blumenau 1, que é o primeiro barquinho a vapor que fazia Itajaí a Blumenau, todo dia trazendo mercadorias e levando pessoas, né? Quando eu estudava lá, existia o Vapor Blumenau 2. Ele era mais parecido com aqueles vapores com aquela roda gigante atrás, né, aquela bem grandona, igual os do rio Mississippi. Mas depois aconteceu um acidente, ele naufragou e o custo para retirar ele do fundo do rio era muito grande e ele acabou ficando lá dentro mesmo, né? E também os dois eram a vapor. Dos anos 1900 para frente, nós começamos a ter a máquina de combustão externa, que é o que? O advento dos carros. Então você para de usar madeira para manter a máquina a vapor e passa o carvão, né? E passa a usar petróleo. Por isso então a grande briga, né? Para o domínio do petróleo. Aqui no Brasil, a história principal é a da Petrobras, 1954, para exploração e prospecção de petróleo. Então aqui em Santa Catarina, inclusive os poços estão lá lacrados ainda, tem uma cidade chamada Petrolândia, tá? Ela tem petróleo, só que ele é misturado com uma areia. E esse petróleo então ainda é de difícil refinamento. Mas fica a história do pré-sal. O pré-sal foi descoberto em 2000? Não, o pré-sal já foi descoberto bem antes. Só não tinha tecnologia para ir lá extrair ele a grandes profundidades, né? E não tinha tecnologia para fazer o refino dele, porque ele é muito viscoso. Então, ele é extraído e ele tem que ser aquecido para ele poder passar pelos canos, né? E aí, obviamente, além da máquina de combustão interna, então, dentre os veículos, o mais famoso é o do o veículo do Carl-Benz, que ele dedicou em homenagem à esposa dele, que é a Mercedes-Benz. Então, vou só pegar aqui porque ele foi patenteado primeiro. É esse veículozinho aqui, ó. Olha só. É uma charrete que, em vez de ter um cavalo, tem uma roda na frente. Ela era dirigida com esse negocinho para a direita e para a esquerda. Isso aqui é uma foto e aqui tem uma das réplicas, né? Opa, desculpa. Ó, ele está aqui o pessoal funcionando, né? Uma réplica e aí o pessoal dirigindo. Ó. E detalhe, ele vendeu muito. Então, para provar que o carro era bom e seguro, a mulher dele, a Berta, fez a primeira viagem. Sozinha.
de quase 40 quilômetros entre Mannheim, na Alemanha, e Karlsruhe. Lá foi a fábrica número 1. Eu visitei a fábrica número 1, é muito bacana. Né? Tem réplica aqui do veículo, mostra, tem todo um setor lá que mostra como eles fazem os testes de resistência dos veículos da Mercedes. E aquele sistema que eles criaram foi um dos mais inovadores, que era o veículo absorver o impacto, liberar o motor para não matar os ocupantes do carro. Daí o cockpit fica... O Mercedes ele é projetado para soltar as rodas, soltar o motor e ficar só o cockpit, que é para segurar o pessoal. Né? E é o seguinte, ó, patente Motorwagen número 3. Né? Wagen, você sabe, Volkswagen é veículo, né? E motor está aqui. Foi o terceiro item patenteado na Alemanha. Então esse é o mais famoso, olha só. Então ele tinha só 1 HP e meio. Ou seja, a força de 1,5 cavalo. Tá? O que é HP? Horsepower. Força equivalente a 1 cavalo bom, né? E andava 1,1 quilômetros. Tá? E aí ele, claro, a patente de Mannheim, né? 1873. Então se a gente voltar aqui, ó, a onda aqui de 1900 que o Schumpeter coloca é porque já tinha veículos bem mais popularizados. Depois nós tivemos, aí eles marcam de 1950 para frente. Mas você sabe que a aviação ela já foi usada na Primeira Guerra Mundial, né? Que é 1917. Mas aqui a aviação ela já se tornou comercial. Quem assistiu o filme do Hugh Hauer foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Esse aqui, ó. Isso. Ele ficou milionário aos 18 anos devido à herança do pai, que era um inventor texano. Pouco depois mudou para Los Angeles e passou a investir na indústria do cinema e depois projetar aviões. Então é um filme que conta uma história bem bacana, né? Ó, aqui propaganda da Ambev, que legal. Sim. Só pegar aqui um pedacinho, aqui ó. Howard Hughes. E esse cara aqui. Viveu até 76. E aí criou a TWA, uma empresa de... Então ele fez os aviões para produzir o filme Anjos do Inferno. O Inferno dos Anjos. Ó. Daí todos os aviões que ele criou. E criou o projeto do avião Hércules, que é o maior avião de carga, que depois deu origem ao Buffalo, que é o avião mais famoso, e tem o avião de carga da Embraer também.
que é o KC-390. Que é esse aqui, ó. Então, é projetado no padrão do que o Howard tinha feito aqui embaixo, ó. Questão das medidas que ele colocou. Opa, tinha um desenho. Ah, tá aqui, ó. Só claro, ele tinha, era turbo hélice em cima, agora com jato. Então é marcado a partir da década de 50, pós Segunda Guerra Mundial, e foi muito utilizado para manter Berlim Ocidental. Como, professor? Vocês se lembram quando houve a divisão em 4 partes? Depois a parte americana, a francesa e a inglesa se uniram, ficaram com a Alemanha Ocidental, que ficou altamente desenvolvida, a Alemanha Oriental, que ficou com a parte russa, mas eles tinham dividido a capital também em 4 partes. Daí, por que fizeram, onde é que era o tal do Muro de Berlim? Era só para cercar a parte ocidental. Então, para conseguir abastecer, eles não tinham acesso terrestre. Todas as cargas, comida, tudo, era mantido com uso de aviões. E eu morei, por exemplo, em Kaiserslautern, lá não tem aeroporto. É a única cidade grande da Alemanha que não tem aeroporto. Por quê? Porque o aeroporto é da base americana de Landstuhl. E aí os americanos, quando lançaram um ataque no Iraque, no Afeganistão, sai tudo de lá. Então, eles têm, morando lá, 30 mil soldados americanos fixos para controlar a Europa. E por que ela está agora tão importante de volta? Por conta do conflito com a Ucrânia, né? Que não é um conflito, vamos chamar assim, ideológico, etc. e tal, é um conflito econômico. Na verdade, ele também é um pouco estratégico, né? Sim. Por causa que a Ucrânia é um ponto de gargalo para exércitos de terra tentando invadir a Rússia, né? Sim. Tomar conta da Ucrânia é tático para a Rússia. Não, mas também ela fornece o gás da Europa inteira, né? E é uma das maiores produtoras de grãos. Sim. Um dos problemas também que teve é que a Rússia paga bilhões por ano para usar os gasodutos que passam por dentro da Ucrânia, né? Em impostos. Sim. Só que eles construíram novos ao redor, né? Para não precisar mais, mas ainda assim é um custo extra deles. E engraçado, né? Mas saiu esse filme aqui, ó. Não? Não, também não é. Como é que eu assisti o filme há poucos dias? A Sombra de Stalin. Não era o Homem de Stalin. É esse aqui. Não, não quero assistir. Ó, esse filme aqui. Ó, o jornalista que foi o primeiro a revelar a chocante realidade atrás do regime soviético. Tá?
E o que ele revela é o seguinte, que para conseguir manter o regime, eles limparam todas as produções de grão da Ucrânia, deixaram o povo passando fome para poder manter Moscou funcionando bem. Ou seja, tirava das pontas para fazer isso. Então, a história praticamente se repetindo. E aí, obviamente, petroquímicos, os eletrônicos começaram a aparecer a partir dos anos 1950, o ENIAC, que é o marco que o pessoal fala muito, né? Que é o primeiro computador elétrico mesmo. Porque o Colossus do Alan Turing, ele era pneumático, para poder funcionar quando estivesse sem energia elétrica em função dos bombardeios. O Mark I funcionava também, mas assim, o que virou manchete em todos os jornais era o ENIAC. O pessoal brinca que ele era mais de propaganda para mostrar o poderio americano de trabalho disso. E daí da década de 90 para cá, a informação, a comunicação e a tecnologia, tá? Agora a nossa área TIC, TICS, e a biotecnologia, que é o que está demandando. Ele previa até o ano 2020. E aí que todas as teorias da conspiração, né, a nossa pandemia, o pessoal fala que foi algo produzido, né? Bom, aí começou o seguinte, a importância entre ativos tangíveis e intangíveis. Até os anos 80, a empresa era colocada, 30% dela era o que era intangível, marca, projetos, etc e tal, e 70% tangível. Tinha que ter a fábrica, tinha que ter loja física, etc e tal. Dos anos 90 em diante, a marca, as patentes, o relacionamento com o cliente, o ambiente de trabalho, o banco de talentos, a comunicação com os investidores e o ambiente de trabalho e o processo decisório passaram a ser avaliados. Então, tu pensar, poxa, a Microsoft foi a empresa mais valiosa, mas ela nunca produziu muito pouca peça física, era só software. A Apple não é só a venda dos celulares deles, é o sistema operacional, é tudo que envolve ela. Né? Numa época eles comparavam, olha, a Mercedes, ela tem fábricas em todos os continentes, todos os países têm um carro Mercedes, nem que seja do presidente. Né? E ela valia só 70% do que valia a Microsoft, que tinha uma meia dúzia de prédios, mas tinha o controle dos sistemas operacionais que eram utilizados no mundo. Tanto é que é o seguinte, qualquer empresa, quando você afasta o fundador, o CEO, ela perde muito valor, ou tem a troca, né? Se não for bem planejado. A Apple mesmo deu um baquezinho com a morte do Steve Jobs. Né? O sucessor dele, que era mais engenheiro, trabalhou que as novas versões do iPhone, elas ficaram muito parecidas no design, e ele caprichou mais na memória, no processamento, etc e tal, e daí não vendeu. Por quê? O que leva a pessoa a comprar o Apple? É ter a última versão. Mesma coisa os carros, vocês podem ver que os carros a cada ano muda alguma coisa para diferenciar de um ano para outro. E a cada 4, 5 anos eles dão uma repaginada no carro para dizer, não, esse aqui é o último modelo. Quando tiro de linha, daí espera 3, 4 anos, volta pro carro. Isso. E aí o que acontece? No caso dos celulares, inclusive tem aquele famoso aplicativo que troca, tu encosta um celular perto do outro, ele pega os contatos. Por quê? Porque era comum você pegar o celular e deixar em cima da mesa como status.
Você ia num barzinho, você tirava o celular, não é para ficar olhando, era para mostrar que você tinha o celular de última geração. Então era muito engraçado, né? Na época a gente ia do meu ensino técnico, né? A gente ia para o barzinho chamado Garimpos. Aí você via os pessoal que tinha o celular, colocava em cima da mesa. Mas tinha uma menina famosa, o pai dela até morava aqui do outro lado da rua, e qualquer celular que tocasse ela atendia. O dela, que era o celular do pai dela. Ela levava só para mostrar o status. Então, exemplos de empresas cujo valor intangível supera o tangível. A IBM, o Lotus, a Nokia, a Microsoft, a Oracle, a AOL, que é do Bill Gates, né? Que é a American Online. Então, a história da AOL foi comprada pela Microsoft pelo seguinte motivo. Como teve a briga entre Apple e Microsoft, e a Microsoft levou a melhor na interface gráfica, mas eles não acreditaram na internet. Não existia a internet para valer. A internet era muito feia. Era só textos, né? Era a ARPANET, você mandava um arquivo texto de um computador para outro. Tinha alguns serviços chamados BBS, que eram públicos, então você publicava o teu arquivo lá e você tinha que discar para um número e baixar o arquivo para ti. Era o máximo que você conseguia. E aí o cara teve a ideia de fazer o Mosaic. Realizando o Mosaic, né? Deixa eu pegar um pedacinho dessa guerra dos navegadores. Guerra dos Navegadores. É famosíssimo esse vídeo. Aqui, ó. De chimpanzé a Homo sapiens. Fizemos muita bobagem, isso é certo. Mas também criamos umas coisas muito legais. E isso me fez pensar. Daqui a milhares de anos, quando estudiosos olharem para trás para fazer uma lista das invenções mais transformadoras e importantes da história da humanidade, o que será incluído nela? A lâmpada elétrica? O motor a vapor? O motor de combustão interna? O avião? O automóvel? E, é claro, o pão fatiado. Mas bem lá em cima, no panteão, junto com todas essas coisas, existe uma inovação mais recente, uma nova invenção, que surgiu do nada e em pouquíssimos anos passou pelas nossas vidas como um verdadeiro tufão. A invenção em questão, é claro, é a World Wide Web. Um universo incrível e surrealista que gerou grandes fortunas, sustentou inúmeras indústrias e mudou a maneira com que o mundo trabalha, brinca, se comunica, faz compras e até como se apaixona. Meu nome é John Kahneman e estou aqui para contar a história da ascensão da rede, da obscuridade para a ubiquidade global. É uma história que conheço como a palma da mão, pois como jornalista assisti na primeira fila desde o início. Durante mais de uma década estive bem aqui no Vale do Silício, testemunhando de perto os momentos que deram forma à era da internet. Essa era começou com uma luta de poder feia para decidir quem controlaria o futuro da rede emergente. Jim Carrey começa a socar a mesa e dizer: precisamos abrir o capital da empresa e temos que abrir agora a mesa. Naquele pregão, eu faturei 663 milhões. Uma luta que terminaria numa batalha épica dentro de um tribunal. Eu não faço ideia do que está falando. E que para sempre seria lembrada como a Guerra do Navegador. Éramos como um animal espantado com a Microsoft à nossa frente, dizendo: o que a gente faz, o que a gente faz? Nós chamamos todo mundo para ajudar. Isso não é um treino. Vamos esmagar a gente, vamos esmagar a gente. Nós temos que destruir essa empresa. A internet. Guerra dos navegadores. Hoje todos estamos acostumados com a rede, com seus grafismos e sons enfeitados, onde um clique do mouse pode nos direcionar a um novo caminho. Quem sabe onde se pode parar? Ai, que droga! Olá, posso ajudar? A rede era muito diferente. Era basicamente uma rede de pesquisa obscura, inventada alguns anos antes por um cientista inglês chamado Tim Berners-Lee. Havia umas poucas e preciosas páginas na web, e as que existiam não eram nada mais do que linhas e linhas de textos chatos. Era preciso ser um geek para ficar empolgado com aquilo.
Mas um desses kids, um estudante missionário de ciência da computação da Universidade do Illinois chamado Mark Andreessen, teve uma ideia doida. Ele imaginou um futuro onde todo mundo, inclusive gente comum como você e eu, adotassem a rede como parte da nossa vida diária. O Andreessen trabalhava num cubículo perto de mim e ele estava trabalhando num produto diferente. E aí ele ficou todo doidão com essa coisa chamada web. Naquela altura a internet era só para nerds. Esse cara. Era só para acadêmicos, pesquisadores e cientistas, e não havia nada que pessoas comuns podiam fazer dela, mas era tão útil para quem a usava que eu achava que todos deveriam poder usar. Aí ele disse, cara, esse lance vai mudar o mundo, vai ser demais, é tipo uma hipermídia global. Aí eu só virei e disse, então tá. Andreessen podia ser o mais animado de todos, mas logo ele e vários de seus amigos programadores da faculdade estavam tentando deixar a web mais fácil de usar e mais intuitiva, colocando imagens, fotos e ferramentas de áudio e vídeo. O fruto de seu trabalho foi este: um software simplíssimo do tipo aponte e clique, o primeiro navegador gráfico da web. E cada vez que você surfa na internet hoje, está usando um de seus descendentes. No outono de 1993, os geeks de Illinois postaram o Mosaic Online e o transformaram em uma dádiva para a humanidade, gratuita para baixar, e que dádiva acabou se revelando. Quando fizemos o anúncio em nosso grupo de notícias, naquele momento o grupo de notícias da Uzinet, eu disse, alguém por aí quer participar do teste beta? E como eu tive 12 respostas, mandei o navegador para 12 pessoas, e a partir daí se espalhou como um vírus, de 12 para 100, para 1000, para 1 milhão. Esse foi o momento em que a internet passou da obscuridade para a ubiquidade, de um brinquedo para gays e uma ferramenta para cientistas para uma mídia de massas de boa fé. Um bando de garotos na casa dos 20 anos que se alimentavam de programas e hambúrgueres tinham iniciado uma revolução. Mas antes que o Mosaic tivesse a chance de se globalizar e, em paralelo, Bill Gates e a Microsoft precisava de mais um ingrediente, um monte de grana bem alta. Este prédio caríssimo foi um presente para a Universidade Stanford deste homem, um de seus ex-professores, Jim Clark. Garoto pobre do oeste do Texas, Clark era um ex-desistente do colégio que se transformou em professor de ciência da computação em Stanford e fundou a empresa Silicon Graphics, o que o tornou uma lenda no Vale. Ele gostava de carros velozes, vinhos caros e de fazer peripécias que desafiavam a morte, como pilotar um avião de acrobacias. A primeira vez que nos encontramos, ele me levou num passeio de helicóptero que quase nos matou. Mas tendo deixado a Silicon Graphics, Clark queria uma coisa nova, uma coisa grande. Quando viu o Mosaic, logo ficou convencido do que havia encontrado. Eu tinha passado muitos anos pensando na convergência de diferentes tipos de mídia com tecnologia digital. Então formou-se na minha mente a ideia de que a internet e a World Wide Web seria uma coisa que anunciaria essa convergência. Sem perder tempo, Clark contatou Mark Andreessen, que tinha se formado no colegial e, com estilo, deixou o Illinois como um emprego no Vale do Silício. Fevereiro de 94, estou no trabalho e recebo um e-mail de Jim Clark dizendo: estou pensando em fundar uma nova empresa de software, vamos marcar uma reunião e conversar. Então eu disse: bem, isso é interessante. Então eu dirigi a minha regra de não acordar antes do meio-dia e tomei café da manhã com ele às 7 da manhã. Nos meses que se seguiram, Mark e Clark se tornaram inseparáveis, enquanto tramavam como transformar o Mosaic na base de uma empresa comercial. Mas isso, obviamente, não era uma coisa que eles podiam fazer por conta própria. Eles precisavam de uma equipe e logo embarcavam num avião rumo a Illinois, numa viagem de recrutamento que seria a centelha da era da internet. Pegamos um avião e chegamos no final da noite e encontramos todo mundo numa pizzaria. Aí nos sentamos, tomamos cerveja, comemos pizza e falamos genericamente sobre as nossas ideias. Acho que estávamos todos um pouco intimidados, para dizer a verdade, porque ele era um figurão do Vale do Silício, ele era relativamente famoso, tinha fundado uma empresa de informática bem grande. Todo mundo sabia que ele tem muita grana, que estava vindo para cá, mas ele nos ouviu. Na época eu não tinha um conceito de como ganharíamos dinheiro, mas como muitas outras coisas, se existem tantas pessoas usando uma coisa e ela tinha expandido para 1 milhão de usuários em um período de 9 meses, devia haver um jeito de faturar com ela, mas esses caras não tinham ideia nenhuma. Na época, o que importava a Clark era fazer os kids de Illinois subirem a bordo. Então ele lhes fez uma oferta muito além de seus sonhos mais Cada um de nós botou com brilhos nos olhos, meio nas nuvens, sabe? Eu estava só no primeiro ano da universidade e de repente recebi uma oferta de emprego em tempo integral, antes mesmo de me formar, e com toda aquela grana foi tipo, nossa, que demais, por que eu ia recusar, né? Olhando para trás, pode parecer óbvio que o navegador da web mudaria o mundo. Mas embora Jim Clark possa ter sacado esse insight, a maioria das pessoas não sacou, inclusive uma que se esperaria que tivesse sacado imediatamente: Bill Gates. Gates, é claro, era o cofundador CEO da Microsoft. A
a mais importante e fantasticamente lucrativa empresa de alta tecnologia de todas. No decorrer de 2 décadas, a Microsoft tinha estabelecido praticamente um monopólio sobre os sistemas operacionais dos PCs e tinha usado esse monopólio para passar a controlar toda a indústria da computação. A web era cyberespaço na forma de uma estrada enorme, veloz e extasiante, capaz de levar você aonde sua curiosidade o conduzisse. Mas Bill Gates achava que essa estrada da informação devia ter pedágio. A Microsoft controlaria todas as cabines e todos deveríamos pagar para dirigir nela. Valeu, cara. O sistema online de Gates se chamava, nossa, que surpresa, Microsoft Network. E em 1994, muita gente inteligente presumiu que ele conseguiria impingi-lo ao mundo, como era de costume. Ali estava a super autopista de informação que os futuristas vinham prevendo há anos. E embora Gates ainda não tivesse se dado conta, o seu pior pesadelo estava para se tornar realidade. Um bando de moleques tão jovens e ambiciosos quanto ele já estava para ameaçar tudo o que ele representava e tudo que a Microsoft tinha realizado. Brilhante usuário de óculos e obcecado por computadores desde a infância, a jornada de Bill Gates para se tornar a figura mais importante da tecnologia começou em 1975, quando aos 19 anos ele largou a Harvard para fundar a Microsoft com seu colega de ginásio Paul Allen. A visão de Bill Gates era simples e muito ambiciosa. Um PC em cada mesa, em cada lar e em cada escritório. E cada um desses PCs rodando no software da Microsoft. Em 1993, seu sonho chegou perto de se tornar realidade. Cerca de 90% dos PCs do mundo rodavam com o Windows da Microsoft. Gates e o exército que ele havia reunido no gigantesco campus da Microsoft nos subúrbios de Seattle ralavam muito e eram muito duros com os seus rivais. A ascensão da empresa havia deixado um rastro de corpos atrás de si. Havia o Lotus, havia o World Perfect, havia o Holland, havia o Novell, até mesmo a poderosa IBM, todos deixados de joelhos. Gates agora era um dos homens mais ricos e influentes na face da Terra. E ele sabia disso. Certa noite em um jantar, ele e alguns amigos discutiam a eleição de Bill Clinton à presidência. E Bill Gates soltou essa: eu tenho tanto poder quanto o presidente tem. A mulher dele chutou embaixo da mesa ao ouvir isso. Mas a verdade é que ele podia ter razão. Para muitos, o poder de Gates era sedutor e irresistível. Se você era um engenheiro de software jovem e faminto como Thomas Gordon, ou Harvey Barkov, ou um executivo experiente como Sam Jadala, a Microsoft era o lugar para se estar. Um lugar onde não importava se você era bonito ou atlético. Um lugar onde a inteligência, medida pela habilidade de criar programas fantásticos, era a única coisa que importava. Em outras palavras, o nirvana dos nerds. No início dos anos 90, o campus da Microsoft abrigava uma cultura muito dinâmica. Havia muitas das pessoas mais inteligentes em ciência da computação de todas as idades. Mas, no geral, era uma empresa surpreendentemente jovem. A idade média da empresa era 26, 27. A Microsoft não era a maior empresa de software comum, mas tinha um jeito estranho, era a mais badalada e estava claro. Simplesmente você sentia uma coisa passar pela porta. Era um tipo de arrogância que acompanhava todo mundo que trabalhava na Microsoft, não só os engenheiros. Entrei na Microsoft em 1987 e era um grupo de pessoas que queria vencer. Era um grupo de pessoas muito agressivas com toda a concorrência que havia. O comportamento da Microsoft era mesmo radical, mas a sua inspiração não era tanto a arrogância, mas sim o medo e a insegurança. Gates sabia que a qualquer momento algum iniciante qualquer com uma garagem em algum lugar poderia surgir e derrubar a Microsoft do mesmo jeito que eles fizeram com outros. E junto com seu primeiro tenente, Steve Ballmer, ele estava determinado a impedir que isso acontecesse. Diferentemente de Gates, que havia largado a faculdade, Ballmer tinha se formado em administração. Enquanto Gates era o superego da Microsoft, magricela e cerebral, Ballmer era o rei feroz, corpulento e emotivo. Não era nada comparado ao próprio Gates, o mais inteligente de todas as pessoas inteligentes da Microsoft. Um crânio que não aceitava bem nenhum revés, se é que ele sofria um. Isso é ridículo, não vou usar essa coisa. Não, alguém está confuso. Alguém não está pensando, quer dizer, nunca mesmo. Vocês nunca entenderam o princípio da coisa. Todas as vezes que me encontrei com Gates, houve apenas um elemento consistente. O momento em que ele dizia que alguma coisa que eu disse tinha sido a coisa mais estúpida que ele já tinha ouvido. E eu nem trabalhava por cá. Mas Thomas Gordon sim. E ele se lembra de seu primeiro encontro com Gates como uma das experiências mais irritantes de sua vida. Ele não é conhecido por distribuir elogios. Ele só dizia tipo... É bom.
disso. E esse era o máximo de feedback que a gente recebia. E não era desinteresse por parte dele. Eu acho que o que aprendi na época é que não ser detonado por ele já era uma grande vitória. Se ele não tivesse te chamado de idiota umas 19 vezes, então a sua reunião com o Bill tinha sido boa. Com os protegidos da Microsoft sob seu domínio, milhões de dólares em sua conta bancária e o lançamento do Windows 95 já visível no horizonte, o Bill Gates, de 93, estava para se tornar o imperador mundial da alta tecnologia. Contudo, menos de 2 anos depois, ele seria forçado a fazer um dos retornos mais acentuados da história corporativa, porque Clark Andreessen e sua equipe estavam para entrar em cena e jogar um obstáculo enorme em seu caminho. Algumas partes do mundo sempre foram ricos para certos tipos de pessoas. Los Angeles atrai atores, Las Vegas atrai jogadores e Paris atrai artistas. Esta faixa de 50 quilômetros entre São Francisco e São José sempre foi um imã para, digamos, aqueles com inclinação para a tecnologia. No verão de 1994, este lugar havia se tornado o lar de Jim Clark e seu jovem bando renegado de pioneiros do navegador. Nos meses seguintes, eles lançariam uma empresa de software que teria o crescimento mais rápido que o mundo já havia visto, a Netscape Communications. Sob o olhar vigilante de Clark, o pessoal da Netscape defendia a causa de ampliar o alcance da ainda embrionária web e talvez conseguir enriquecer nesse processo. Mas antes, eles tinham de enfrentar um caso grave de choque cultural. Eu nunca tinha estado na Califórnia antes. Quando cheguei aqui foi tipo, como é que ninguém nunca me falou desse lugar antes? Isto é a América. Aqui é um tipo de Disneylândia dos geeks deste país. E também foi uma estratégia brilhante pegar um monte de caras, tirá-los de sua zona de conforto e jogá-los dentro de uma nova empresa, porque não fazíamos mais nada além de trabalhar. O plano era simples. Em Illinois, a gangue tinha criado o primeiro navegador gráfico da web, o Mosaic. Agora eles trabalhariam como doidos para montar um novo navegador com base nele e transformar a internet no futuro do comércio e da comunicação. Era só mais um dia comum de trabalho, certo? Eu acho que a missão, segundo foi comunicado a mim e ao resto do grupo, era tomar o mundo o mais rápido possível. Sabe, nada gigantesco, nada grandioso, era só ir até lá e fazer um software tão atraente e tão legal que você teria de ser um idiota para não querer. Mas todos na Netscape sabiam que o tempo era crítico. A cada dia que passava, a web se tornava mais popular. O receio era que outra empresa mais poderosa visse o seu potencial e lançasse um navegador antes que a Netscape tivesse essa chance. Trabalhava em ciclos de 36 horas, então eu trabalhava umas 24 horas e dormia umas 12 horas. E praticamente só comia balas e tomava só da limonada. Depois que começamos, predominou um grande senso de urgência. Porque todos nós sabíamos que não seria difícil. E eles tinham razão em se preocupar porque em Seattle, apesar de Bill Gates ainda ter as suas dúvidas sobre a web, alguns funcionários já sabiam da Netscape. Thomas Gordon, em certo momento, contatou a jovem empresa para farejar informações e descobriu que, apesar de seus temores a Netscape em público, ele tinha outra vibração, a de suprema arrogância. Sabemos desses acidentes à distância, então eu telefonei, falei com o executivo de lá e, basicamente, o cara me mandou plantar batata. Eu pensei, nossa, os outros para quem ligavam que a gente com a Microsoft está ligando. A Netscape, 15 minutos depois, me mandou, não estamos interessados. E não se limitou a isso não, porque depois veio nem pense em ligar de novo. E quando você trabalha na Microsoft, você acaba ficando acostumado a ser o senhor da indústria e todo mundo acaba venerando você em algum momento. E nada. Ficou claro que culturalmente, Netscape já percebia a Microsoft como aqueles a combater. Dia 13 de outubro de 1994, após meses de programação febril, o novo navegador da web da Netscape, o Navigator, finalmente chegou às ruas. A partir desse momento, o conflito era inevitável, e a Netscape no papel de Davi e a Microsoft como o pujante Corinthians. Você pode não achar que Davi teria muita chance nessa luta, mas desde que foi lançado o Navigator, o navegador da Netscape fez sucesso instantâneo. Na noite do lançamento, vamos uma das salas de conferência, montamos o computador para acompanhar os downloads e criamos um efeito sonoro, um tiro de canhão, cada vez que alguém baixasse o software. E depois de um tempo parecia uma guerra, porque não parava, os tiros de canhão eram contínuos. Em pouco tempo, a web se espalharia como fogo de palha por todo o globo.
A era da internet havia começado e não tinha nada a ver com a Microsoft. Não se tinha visto nada parecido na história do software. Em 30 dias, 90% das pessoas que estavam na web mudaram do Mozart para o Navigator. E isso não acontece nessa área. Nunca. Num dado momento, a Netscape teve 1 milhão de downloads. E então nós pensamos, o que é que está havendo? 1 milhão de downloads? Esse é um número considerável, mas a verdade é que as preocupações da Microsoft com a Netscape não se limitavam ao mero navegador. E entender o motivo requer só um pouquinho de conhecimento técnico. No ramo da informática, as empresas que têm o maior poder controlam o que é conhecido como plataforma de software. É o software sobre o qual os outros programas rodam. Com seu quase total monopólio com o sistema operacional Windows, a Microsoft controlava essa plataforma. E sobre ela aconteceu toda a ascensão e queda no ramo da informática. Durante muitos anos era impossível imaginar que qualquer um pudesse desafiar a sua supremacia. Mas então os muitos rivais de Bill Gates no Vale do Silício começaram a imaginar um futuro diferente, no qual o navegador poderia ser uma plataforma alternativa, onde você poderia satisfazer todas as suas necessidades online, e assim nivelando a concorrência da indústria e transformando o Windows, o software mais rentável da história do homem, totalmente irrelevante. De repente nos demos conta disso. Uau, a blindagem tem um ponto fraco. Existe um jeito de alguém derrotar a hegemonia do Windows. E existem outros programas que podem se popularizar e, de repente, nós podemos perder a nossa posição de liderança. O sucesso repentino da Netscape não passou despercebido para a Microsoft. De repente, Bill Gates entendeu não só a importância da web, como também a escala de sua própria estratégia e a necessidade de ratificá-la imediatamente. Certa vez, tarde da noite, Gates sentou-se ao seu computador e emitiu um memorando de convocação intitulado A Onda de Maré da Internet. Ele declarou que a web era o desenvolvimento mais importante na computação desde o PC e ele se referiu a Netscape como uma nova concorrente nascida da internet, uma concorrente da Microsoft que deveria ser equiparada e derrotada. E isso significava destruí-la. E houve uma guinada na roda. Todo mundo agora mesmo, não na semana que vem, nem no mês que vem, mas a partir de amanhã, tem um jeito de fazer mudanças. Bom, a mensagem de Bill para a empresa era: vamos procurar muitos jeitos novos de tratarmos essa nova batalha. Dá para dizer que esse foi o início da guerra do navegador. Isso. Então até aqui. Depois teve, claro, o processo, né? Mas por que isso tem a ver aqui com a compra da AOL? Depois que o Bill Gates conseguiu comprar a Netscape, comprando as ações, tá? Ele tomou o controle acionário comprando as ações no mercado. Então foi comprando e disse, não, é minha agora. Daí transferiu a tecnologia da Netscape. A Netscape continuou existindo, acho que lançou mais uma versão só, e depois de 2 anos, e depois parou, né? Esse era o plano da Microsoft, sempre comprava e tal. Mas daí os caras chegaram e disseram, tá, Bill Gates, agora é o seguinte, a TV vai para a internet ou a internet vai para a TV? Ele disse, bom, não sei, mas eu já comprei a American Online, que é o maior provedor de internet, comprei já 2 redes de televisão, comprei fábrica de computador, que é a Apple, tá? E estou investindo também, pelo fundo dele, em fábricas de televisores. Tá? Então ele disse assim, se ela for para a internet ou a internet for para a TV, que é a questão da TV digital, tu ter agora o acesso, né? Até a própria Netflix mudou o padrão, né? Que agora tu assiste ela baseada no computador e as TVs viraram smart, né? Tem um processador lá que vem instalado e tu roda e assiste. Eu tenho uma TV lá que tem acho que uns 12 anos mais ou menos, e ela já tinha Netflix ali instalada, versão velha, e roda os filmes do mesmo jeito. O pessoal deixa, eu vejo que ela é uma qualidade bem mais baixa em relação a outra TV que é mais moderna, mas não preciso botar um PC para rodar lá, né? Obviamente a Apple aqui embaixo, né, thinking diferente, a Amazon, a Nike, a Syntec. Então, o que aconteceu entre as 2 eras? Nós estamos nessa transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, onde você passa a ter coisas que passaram a ter valor, como a cultura,
como a prática de esporte, a vida saudável, né? E, obviamente, trabalhar baseado em tecnologia. Então, ontem eu estive numa palestra ali do lançamento da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Plataforma de Inovação de Santa Catarina, e o secretário, né? O Doligon, Luciano Doligon, que era o prefeito de Chapecó na época que ficou famoso em função do acidente da Chapecoense lá, né? Ele está falando, disse, olha, vocês hoje de manhã, vocês viveram o sonho do avô de vocês. Todo mundo, como o sonho do avô de vocês? Vocês acordaram numa cama quentinha, num teto sobre a cabeça de vocês, tinha comida para vocês tomar café, vocês puderam tomar um banho quente, escovar os dentes com água encanada. Né? Ele mostrou lá nos slides, qual era a situação do avô de vocês? Ele tinha que ir ou para o mato ou ter uma patente para fazer as necessidades dele. Ele tinha que ir lá jogar um balde dentro do poço para puxar a água. Né? Ele tinha que ir lá encher as panelas e tocar fogo no fogão para esquentar essa água. Se ele quisesse tomar um banho, etc. e tal. Além do que, se vocês acordaram bem cedo e estava escuro, vocês só clicaram na chave e acendeu a luz. O avô de vocês tinha que ir lá e acender uma lamparina, um lampião, alguma coisa assim. Não tinha energia elétrica. Então, estamos na sociedade do conhecimento. E o que isso tem a ver para nós aqui? São novas oportunidades. Assim como o pessoal ali da evolução dos navegadores, nós temos novas oportunidades para desenvolver. Então, além nessas oficinas que nós estamos trabalhando aqui, além de pensar na história de um dos empreendedores, que eu pedi para vocês selecionarem, eu quero que vocês comecem a pensar na ideia de negócio. Então nós vamos aí na próxima oficina terminar essa situação das diferenças dos conhecimentos, e aí vamos começar a trabalhar com ferramentas práticas, que é o Canvas, que é para a primeira formatação da ideia, é o plano de negócios, que daí é o aprofundamento da ideia, e o pitch, que é a apresentação da ideia num espaço de tempo bem curtinho. Então, normalmente a gente utiliza um pitch aí de até 5 minutos, que é o padrão que se deixa hoje. Mas os pitches originais lá eram de 30 segundos. Era o tempo de um jovem com uma ideia entrar no elevador com um cara como o Anderson ou como o Tim Clark ou como o Bill Gates, e entre o estacionamento e o andar da empresa, que normalmente essas empresas mais famosas estavam no último andar. Eles tinham lá 30, 40 segundos para passar a ideia e convencer o empresário, né, a dizer, marca com a minha secretária que eu quero saber mais. Não era que ele ia entender a ideia toda, mas ele ficava interessado. Assim como vocês viram ali, que o Mark Anderson teve a ideia, etc e tal, e o Tim Clark viu, isso aí é legal, eu vou marcar e entender como é que funciona melhor esse navegador, o Mosaic. Eu mesmo já utilizei o Mosaic lá atrás, né? Como ele era livre, depois que criou a Netscape, eles pararam de... Sabe que, o Linux é livre, todo mundo usa, etc e tal, mas as indústrias de computadores continuam investindo dinheiro nas comunidades Linux para não ficar refém da Microsoft. Porque a Microsoft, apesar de estar adormecida, é como um dragão dormindo, né? Ela continua produzindo as coisas dela e não se espante se daqui a pouco ela conseguir um produto inovador aí que vai dominar o mercado. Até porque eles continuam, né, com ImageCoop e outras formas de captar jovens talentos para manter a Microsoft funcionando bem.